Plantão urgente porque agora é oficial. Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense. Diretoria envolve salário astronômico em negociação. Proposta pela Sociedade Anônima de Futebol do Fluminense na mesa da diretoria. E reforços são apresentados no CT Carlos Castilho. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, acompanhando o nosso conteúdo diário. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. E hoje é diferente. Para você que está acompanhando aqui, estamos em plantão urgente, porque acabou de sair a informação que agora é oficial. Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense, segundo o Globo Esporte. Mandar até um abraço pro meu parceiro Giba Pérez, que está nessa apuração, junto com o Marcelo Neves e também a Camila Barbieri, que confirmaram que o Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense para o ciclo de 2025. Pelo Flu passaram vários nomes, mas enfim, essa novela terminou. A gente pode lembrar alguns: Hernan Crespo, Milito, Fernando Diniz, propriamente Dorival Júnior, ex-treinador da seleção brasileira, entre outros. E o Renato foi o escolhido para assumir a posição de treinador do Fluminense. Ele que é um ídolo tricolor, fez gol de barriga em final contra o Flamengo, é um cara que tem uma identificação pelo Rio de Janeiro muito grande e que vai estar acomodado e bem postado dentro do seu cargo nessa temporada. São jogadores que aguardam um novo treinador, inclusive teve coletiva de imprensa hoje de apresentação do Lescano e também do Lavega, a gente já vai falar sobre isso, que eles comentaram sobre essa possibilidade e logo ao término da coletiva de imprensa a informação subiu que o Renato é realmente oficializado o treinador, segundo o Globo Esporte. A gente tem que lembrar disso. O Fluminense ainda não, vamos dizer assim, oficializou essa informação dentro das suas redes sociais, mas o Globo Esporte, segundo o Marcelo Neves, o Giba Pérez e a Camila Barbieri, está confirmado que o Renato Gaúcho é esse reforço. Tem mais informações, tá? Segundo a galera do Globo Esporte, vai ter uma reunião hoje à tarde, onde será definido o tempo de contrato e o salário que vai girar na casa de 1,5 milhão. É isso que você ouviu. O Renato Gaúcho vai ser um dos treinadores mais bem pagos do país. 1,5 milhão de salário vai ser o que o Fluminense vai desembolsar para manter o treinador no cargo. A princípio, essa é a informação. Além disso, a previsão do tempo de contrato é até final de dezembro desse ano. Então o Renato ficaria até o final de dezembro para depois aí pensar em qual seria o seu futuro. Se o Renato prossegue no Fluminense, se ele sai, vai depender muito de como vai ser o desempenho do treinador por aqui. A verdade tem que ser dito, o Renato tem a cara do Fluminense e era o principal nome dentro dessa lista. O torcedor não queria o Fernando Diniz. O Milito não queria trabalhar no Fluminense, essa é a verdade. Ia receber um salário de 1,7 milhão, junto com o que poderia ali de méritos e metas que a diretoria iria estabelecer junto ao treinador, não quis vir. O Hernan Crespo era uma negociação difícil. Dorival Júnior, alto salário, fora a situação que o Zubeldia está saindo do São Paulo, possivelmente, dependendo dessa sequência de resultados do treinador por lá, e que o Dorival Júnior vai ser o principal nome. A gente sabe disso, não tem pra onde esconder. Ele tem uma identificação com São Paulo. E aí entra esse quesito da representatividade que o Renato tem com o torcedor tricolor, que com certeza está muito feliz com essa escolha da diretoria. O Renato vem para assumir esse papel, inclusive a expectativa do Mário Bittencourt é que o Renato consiga estrear ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, que acontece neste domingo. O Renato não teria muito tempo para treinar a equipe. Vamos dizer que oficialize hoje e assine o contrato, o Fluminense anuncie. O Renato teria um treinamento sexta e aí já entraria em concentração no sábado. Então o Renato teria um treinamento, teria que implementar um pouco o trabalho que vem sendo realizado pelo Marcão. Auxiliar, que inclusive venceu a partida pela Sul-Americana, isso foi muito comentado, que sempre que o Marcão assume uma responsabilidade, sempre que ele pega ali um problema no Fluminense, ele consegue desencadear a situação muito bem. E não foi diferente da Copa Sul-Americana, ele conseguiu ali um resultado positivo contra o Once Caldas, o Fluminense estreou vencendo, até agora é uma das únicas equipes cariocas, né, porque lembrando, o Flamengo joga hoje, que conseguiu um resultado bom em torneios sul-americanos, né, tanto Libertadores, tanto a Copa Sul-Americana, o Fluminense venceu, o Vasco empatou e o Botafogo perdeu. E aí o Marcão conseguindo fazer esse desempenho. Então possivelmente o Renato Gaúcho, que já conhece o Marcão, vai assumir esse trabalho dele sem conseguir botar um pouco da sua cara. O Fluminense joga contra o Bragantino, mesmo pressionado por um resultado, sem a modelagem de jogo do Renato Gaúcho. O torcedor tem que entender isso, é um período de adaptação. Então
Um exemplo, vamos dizer que o Fluminense não vá tão bem nessa partida. Não dá para culpar o Renato, a culpa segue do Mano Menezes, porque o Renato Gaúcho vai ter um dia de trabalho. Então o torcedor tem que ter paciência e torcer para que pelo menos dentro desses próximos dias o Fluminense tenha um intervalo de uma semana, para o Renato pelo menos conseguir introduzir um pouco do seu trabalho para começar a dar a sua cara aos jogadores do Fluminense. A gente sabe que além de ser um cara que é um bom treinador, o Renato também tem a carisma muito forte e conquista esse elenco, né? É um cara que tem o carisma e sabe como conduzir um elenco. E ele vai com certeza fazer amizade já no Fluminense. Ele já conhece o Paulo Henrique Ganso, ele conhece, ele tem esse entendimento. Ele conhece o René, por exemplo, que é um cara que enfrentava muito ele na época que ele estava no Grêmio também, no comando por lá. Então, são alguns nomes que vão aparecer tendo um pouco mais de experiência e rodagem nesse elenco do Flu, que vão ter esse papel importante. O Thiago Silva é um que o Renato conhece também, por conta de jogos festivos, por conta de trabalho, até mesmo por conta do Fluminense. Então, eu acho que esse trabalho, essa adaptação do Renato vai ser interessante e muito bom pra galera do Fluminense poder ter um ano mais tranquilo. E é isso que o torcedor pede. Um ano com objetividade no Campeonato Brasileiro, um ano com objetividade na Sul-Americana e um ano com objetividade na Copa do Brasil. Isso é o que interessa pro Fluminense nessa temporada. Beleza? Então é isso. A gente falou tudo sobre Renato Gaúcho, que inclusive vai ter um salário astronômico. A gente falou 1,5 milhão deve ser a base salarial do Renato para assumir esse papel de treinador do Fluminense. Vamos prosseguir e falar sobre proposta de SAF na mesa do Fluminense. No dia 14 de abril, no dia 14 deste mês, daqui a 2 semanas, haverá uma reunião envolvendo o Banco BTG e o Fluminense sobre uma primeira proposta de SAF que está na mão do BTG. Para quem ainda não entendeu um pouco a história, o Banco BTG está sendo responsável por fazer essa ligação entre as empresas que querem a aquisição da Sociedade Anônima de Futebol do Fluminense com propriamente a diretoria tricolor. Então haverá uma reunião com representantes do Banco BTG, Mário Bittencourt e Montenegro aqui, vão se reunir e vai ter aí um desfecho positivo ou negativo em relação a essa análise da primeira proposta oficial. O BTG pelo menos já haveria essa reunião no dia 14, tá? Era até com o Montenegro e o Mário Bittencourt, e o Banco BTG pediu para que essa reunião pudesse ser oferecida a primeira proposta de SAF na mão dos diretores, dos dirigentes e do presidente, enfim. E aí vai ser por lá que vai acontecer. Então no dia 14, possivelmente já teremos informações sobre a Sociedade Anônima de Futebol ser implementada no Fluminense. Lembrando que é um objetivo do Mário Bittencourt conseguir a SAF no Flu até junho/julho. Até o Super Mundial, o objetivo é que o Fluminense seja vendido. Mas isso tem que ser feito com muita cautela. A gente tem um rival, um adversário carioca muito próximo, que foi fazer isso com correria, foi fazer isso desleixado, de uma maneira a desesperada à venda, e quase se quebrou, que é o Vasco, no caso. Teve que correr atrás de voltar com ali o associativo. Se não fosse o Pedrinho, talvez o Vasco não estaria nem hoje mais aqui. Então conseguiu ali uma reformulação. O Fluminense não pode cair no mesmo caminho. Tem que ir numa organização, tem que ir de uma maneira mais clara. E isso aí vai gerar com certeza ao Fluminense uma boa venda. E a Sociedade Anônima de Futebol é um caminho interessante para o Flu, parecido com o que o Botafogo fez, o John Textor, nessa transição de 3 anos, conquista a Copa Libertadores da América, conquista o Campeonato Brasileiro, enfim. O Fluminense não vai ser diferente, a gente torce para que isso aconteça com clareza e com tranquilidade. Galera, vamos prosseguir, porque hoje tivemos a apresentação dos reforços. Rubem Lescano e La Vega foram apresentados no CT Carlos Castilho. Vamos ver o que eles falaram um pouquinho. Vou trazer aqui 2 curiosidades. Primeiro, uma resposta do La Vega em relação à proposta que ele teria recebido do Vasco, né? Tem esse assunto, porque o Fluminense deu um chapeuzinho no Vasco em relação a essa negociação. E ele meio que fala que não estava muito interessado, que não quer saber. Foi uma das respostas mais precisas. E também o La Vega falou sobre o Renato Gaúcho, né? Vamos ouvir um pouquinho dessa resposta dele em relação a essa proposta que ele recebeu ou não do Vasco e por que ele escolheu o Fluminense. Se liga só. Bueno, por mi parte, no sé, porque estaba con tema de término del campeonato en Uruguay y no había hablado mucho con mi contratista de las oportunidades, pero ni bien me dijo de Fluminense, me dijo el día antes de viajar, y la verdad que ni lo pensé y ya lo dije una vez y estoy muy contento de estar acá. Já o Rubem Lescano, que é um pouco mais acanhado no portunhol, um cara um pouco mais difícil de entender, falou sobre o entusiasmo, conversou até sobre o Mano Menezes, que foi um treinador que deu a primeira oportunidade para ele. Ele compreende a importância desse trabalho e sabe que no Fluminense vai ser uma chance dele conseguir ter aí essa mudança de patamar. Inclusive sobre Paulo Henrique Ganso, o Lescano falou um pouquinho da importância de ter o Ganso como companheiro de equipe. Se liga no que o Lescano falou em relação ao Paulo Henrique Ganso. O que você fala sobre isso?
Sí, la verdad que sí, Ganso para mí es un ídolo de chico, lo veía por la tele y hoy en día lo estoy compartiendo con él. La verdad que sí, él me habla bastante, me da muchos consejos que tengo que hacer, que no. Y la verdad, todos los días estoy aprendiendo de él y de los demás compañeros también. É isso, galera. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Hoje, plantão urgente sobre Renato Gaúcho, treinador do Fluminense. Agradeço para você que me acompanhou até aqui. Mas antes, pedir para você deixar o like, é muito importante. Também se inscreve no nosso canal. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes, todos os dias, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, tem um giro informativo falando do Flu e hoje com um plantão urgente. Galera, eu me despeço mais desse vídeo. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Até a próxima. Tchau, tchau.